Boa, então estamos começando. Boa noite a todos que vão entrando. Já vou preparando aqui a conexão, que nosso amigo Dr. Manuel já estará no ar. Já nós vamos começar a conversa sobre boa noite, sobre ciência mitral de etiologia funcional. Hoje vai ser um assunto muito interessante. As pessoas ficam bem ansiosas quando falam em ciência mitral funcional. O Manuel já entrou, já pediu aqui, deixa eu liberar para o Manuel. Boa noite, Sandra. Vamos lá, vamos ver se o Manuel conecta e a gente já começa a bater o papo. Grande Manuel, tudo bom? Tudo bom, Thiago? Boa noite. Me escuta bem? Tô ouvindo bem. Tá me ouvindo bem também? Tô tranquilo. Ajustando aqui a posição da câmera, para mim tá ótimo. Para mim funciona bem. O pessoal tá entrando aí, a gente esperar mais 2 minutinhos para a gente começar a falar. E é bom que aí a conexão a gente consegue testar antes. A gente preparou uma pauta especial para o dia de hoje, já que nós vamos falar da polêmica insuficiência mitral funcional. Ó, o seu Cardio News mandou um tchauzinho aí. Certeza. Inclusive o pessoal do seu Cardio News semana passada me deram uma aula de ciência mitral funcional lá no Dante. Fizeram um resumo para mim do COAPT. Pode ter certeza que eu vou trazer muita coisa aqui que eu vi naquela reunião para a gente falar hoje. Muito bom. Alto padrão, pessoal lá. Muito bom. A gente já começa. Mais uma live. Dr. Manuel, mais uma vez, nos dando a honra de participar juntos. Dr. Manuel, co-editor do nosso amado Devolve Club. Nossa, o Cardio News mandando um obrigado pela menção que nós já fizemos. Por sinal, eles fizeram uma postagem hoje, Manuel, sobre ciência mitral funcional também. Não sei se foi induzido pela nossa live, mas eu vi postagem lá no... vou dar uma conferida. Minha irmã já mandou um joia. Vou dar uma conferida lá também. Dá uma olhada lá, que eles escreveram sobre o COAPT também lá. Eles ficaram animados com ciência mitral funcional. Vamos lá, falta aí alguns segundos para a gente começar a conversar e dar as boas-vindas. Lá, o seu Cardio News realmente está lá postado. Bom, 8 horas em ponto, Manuel. Como nós temos uma pontualidade que lembra quase a do Dr. Carlos Gum, lá do Dante, vamos dar início aos eventos da noite. Bom, então hoje a nossa live vai ser sobre insuficiência mitral de etiologia funcional. Nós vamos falar sobre etiologia de insuficiência mitral e hoje nós separamos aí alguns minutos para a gente falar só da etiologia funcional, ok? Dr. Manuel Felipe, para quem ainda não conhece, se é que alguém ainda não conhece aqui, fez uma postagem hoje no nosso Instagram, por sinal, uma postagem sobre estenose aórtica, que a gente já vai falar já algumas coisinhas aí. Mas ele é cardiologista formado pelo Dante Pazanese, título pela Associação Médica Brasileira, e fez valvopatia, se especializou em valvopatias, capciosíssimo, lembraram do Dr. Carlos Gum aí. Fez valvopatia com a gente lá no Instituto Dante Pazanese também, e concluiu o mestrado pela USP tem pouco tempo, né? Recentemente defendeu o mestrado dele com sucesso, com louvor, com méritos. Infelizmente o Manuel foi embora, não ficou com a gente lá no Dante Pazanese. Hoje em dia ele habita terras ali do Cerrado brasileiro, está em Brasília. Então, muito bem-vindo, Manuel. Esteja à vontade, como sempre deve estar, e vamos falar um pouco de ciência mitral funcional aí para os nossos amigos. Sempre gostaria de agradecer aí a apresentação do Thiago, dispensa comentários, né? Eu acho que ele... me elogia, talvez eu nem mereça todos esses adjetivos aí, mas vamos tentar fazer jus a isso. É isso aí, fiquei em São Paulo esse período todo, clínica, cardio, no Dante, válvula, mestrado. E você falou recentemente, poxa, Thiago, vai fazer quase um ano já, agora em agosto faz um ano. Então eu acho que com esse advento aí da pandemia, o tempo está voando. Mas, enfim, serviu para a gente reavaliar as prioridades, repensar. Enfim, mas sigamos. Estamos aqui em Brasília, né, no Instituto de Cardiologia do Distrito Federal, no hospital de base, hospitais particulares, tentando dar um pouquinho aí da contribuição que a gente aprendeu, né,
centro, sem sombra de dúvida, no maior centro hoje médico do país, que é São Paulo. E vamos dar sequência, Thiago. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Eu acho que é um prazer imenso ser co-editor do The Valve Club. A gente tenta passar um pouquinho de informação, acaba sempre aprendendo no dia a dia também. Eu acho que a finalidade é isso. Tentar distribuir informação e compartilhar, que eu acho que é o bem que quanto mais a gente compartilha, parece clichê, mas quanto mais a gente compartilha, melhor mais ele aumenta, né? Enfim, então sigamos. Verdade. Pediram só para eu lembrar que você é do Piauí, que por mais que tenha formação em São Paulo esteja em Brasília, pediram para mencionar isso aqui nos comentários. Eu vou começar anunciando um evento que nós vamos fazer daqui a aproximadamente um mês, é o SP Valve. O nosso evento vai ser o primeiro simpósio digital em valvopatia. Nós vamos discutir valvopatia aórtica, ok? Então, a partir de hoje, assim que acabar a live, o The Valve Club vai entrar numa imersão de valvopatia aórtica. A começar pela manhã, que nós vamos postar o Valve Quiz já em homenagem ao evento. Então, semana que vem, todos vocês podem já se preparar para fazer a inscrição, vai ser gratuita. E já temos nomes aí confirmados que vão fazer aulas, vão discutir em mesas virtuais com a gente, como o doutor Alexandre Bizardi, doutor Rodrigo Barreto, doutora Mina Romano. Não é só gente aqui de São Paulo, capital especificamente, tem gente do Paraná. Então a gente vai fazer um evento bem abrangente. Tem gente do Nordeste que vai poder também discutir com a gente, intervenção. É um evento realmente bem aberto para vários profissionais que nós temos aí que militam na área da valvopatia. Mas, tirando esse merchandise aqui, a parte que a gente tem o direito de fazer, vamos falar então de ciência mitral. E eu vou começar abrindo a live explicando quais são as duas etiologias que nós temos. A ciência mitral, por si só, ela não muda muito para a gente. Falar, o paciente tem ciência mitral, isso não quer dizer muita coisa para mim. Tem que me explicar exatamente qual é a etiologia dessa ciência mitral. Por exemplo, nós temos pacientes que têm etiologia primária, ou seja, o acometimento está intimamente relacionado com folhetos e cordas. Então você tem o folheto lesado, você vai ter a corda lesada, você pode ter uma fusão da comissura. Agora, o paciente que tem o acometimento tanto no músculo do ventrículo esquerdo, que leva uma tração dos folhetos, ou do anel da válvula mitral, que leva uma dilatação e, por conta disso, uma falha de coaptação, nós chamamos esse indivíduo como portador de ciência mitral de etiologia funcional ou secundária. Funcional ou secundária aqui são sinônimos, então se a gente falar funcional ou secundária, tem a mesma leitura. Então, de posse disso, a gente sabe que pacientes que têm miocardiopatia dilatada, qualquer uma que seja ela, pode ser isquêmica, pode ser através de hipertensão descontrolada, pode ser por miocardite, ela pode desenvolver uma insuficiência mitral secundária a essa lesão do músculo cardíaco. A mesma coisa eu chamo a atenção para a fibrilação atrial permanente de longa data. A fibrilação atrial de longa data, ela leva uma dilatação das cavidades atriais, e aí com a dilatação do átrio esquerdo, você traciona o anel da válvula mitral, levando a essa falha de coaptação. Isso também é considerado uma insuficiência mitral de etiologia funcional, embora tenha uma fisiopatologia diferente da insuficiência mitral ocasionada por dilatação do ventrículo esquerdo por si só, como, por exemplo, a miocardiopatia dilatada, correto? E aí, diante disso, Manuel, a primeira pergunta que eu lanço aqui para a gente é: tem diferença eu saber se é primária ou secundária, segundo as diretrizes atuais que nós temos, americana, europeia, brasileira? É diferente o acompanhamento desses pacientes? Com certeza, Thiago. Então, assim, só complementando, eu acho que um adendo, além dessa classificação que a gente tem de insuficiência primária ou secundária, é interessante que existe também uma classificação de um grande nome da cardiologia que dá o nome ao anel que a gente usa para fazer a plastia, que é o anel de Carpentier, que durante muito tempo também nos guiou quando a gente vai abordar cirurgicamente, né, existe essa classificação. Né? Então, como você mesmo citou, quando o anel está muito dilatado, né, então a gente tem o Carpentier tipo 1, se você tiver uma alteração da mobilidade desses folhetos, como prolapso, por exemplo, Carpentier tipo 2, né, existe o Carpentier quando você tem essa alteração de restrição, né, se for sistólica ou diastólica, né, que acontece no acometimento reumático, é o Carpentier tipo 3A, e se for somente sistólico, quando você tem
as cordas tendinhas puxam essas válvulas, formando uma abertura tipo paraquedas, né? A gente tem um Carpentier tipo 3B. Só um adendo, só uma complementação que acaba ajudando também quando a gente vai pensar em abordar cirurgicamente. Retomando a sua pergunta, né, é importante a gente saber, e nesse ponto, a função do ecocardiografista é essencial. Diariamente eu recebo, seja no hospital de base, seja no Instituto de Cardiologia, seja no consultório privado, a gente recebe um paciente com insuficiência mitral, e quando ele tem essa insuficiência mitral, o ponto principal, quando a gente vai abordar a valvopatia, é saber se ela é primária ou secundária funcional. Então, se o problema é no aparato valvar, então se eu tenho um prolapso, se eu tenho uma doença de Balo, se eu tenho um acometimento reumático com fusão, mas já levando também insuficiência, se eu tenho uma ruptura de cordoalha, se eu tenho um flail, enfim, ou se o paciente ele tem uma miocardiopatia dilatada e que leva a um alargamento do anel e a uma insuficiência mitral do tipo funcional, que também é muito bem descrito quando o ecocardiografista, ele é criterioso e minucioso nessa descrição. Inclusive, ele sugere que as características da insuficiência, como eu próprio citei na classificação de Carpentier tipo 3D, você tem essa alteração do remodelamento ventricular, gerando esse repuxamento dos folhetos, levando à insuficiência. Isso é importante porque quando a gente vai falar em tratamento, né, no tratamento os guidelines eles são bem incisivos nesses pontos. Se a insuficiência mitral ela é primária, uma doença da válvula, e ela é importante, a gente vai citar isso mais na frente, se ela é importante, levando a uma insuficiência acentuada com sintomas, o tratamento é cirúrgico, né? Então ela é bem criteriosa. E logicamente a gente tem também os guidelines da American Heart Association, do ESC, que é o nosso próprio guideline, e é bem clássico essa indicação. Quando você tem uma insuficiência importante com sintoma, né, o tratamento vai ser cirúrgico, e dependendo dos padrões e dos graus de acometimento, também a gente vai citar mais na frente, a gente vai fazer plastia ou cirurgia, enfim. Mas terminando a resposta, porém, se o acometimento é funcional, se você tem uma miocardiopatia dilatada gerando um problema no músculo cardíaco com uma dilatação importante, e essa dilatação do músculo vai gerar uma dilatação do anel, e isso vai gerar uma regurgitação mitral, esse acometimento é funcional. Então, o problema não é na válvula. Então, de uma maneira geral, o tratamento para esse grupo de pacientes é clínico, não é cirúrgico. O operar essa válvula não vai mudar a evolução da doença. Inclusive, pode piorar, né? Se você colocar um aparato para um ventrículo que já é ruim, ou colocar um aparato ali, ou for mexer, ou se esse paciente tiver uma fração de ejeção já muito baixa, e quem sabe, o paciente que tem insuficiência cardíaca, ele precisa trabalhar com uma pós-carga baixa. Se aquela doença valvar, ela, de uma maneira geral, ela pode até estar ajudando aquela insuficiência cardíaca, porque no momento que eu opero um paciente que tem uma fração de ejeção muito baixa, com insuficiência mitral funcional, e coloco uma prótese ali, automaticamente eu corrijo aquela valvopatia, subitamente aquele paciente às vezes pode nem sair de SEC, né? Pela dificuldade de contração e tudo, e pelo próprio risco cirúrgico. Então, isso já está bem definido. Então, de um modo geral, a insuficiência mitral primária, o tratamento é cirúrgico, e a funcional, de um modo geral, o tratamento é clínico. Perfeito. Você citou aí no início a classificação de ABCD, né? Para a gente classificar o paciente em C e D, ele tem que ter uma lesão considerada importante. Para quem acompanhou a gente aí algumas semanas atrás, a gente fez umas aulas de ecocardiografia direcionada para o clínico. Nós discutimos que a classificação da insuficiência mitral ela é baseada num parâmetro ecocardiográfico chamado ERO, que é o orifício efetivo de refluxo. A gente não vai abordar isso aqui, mas a gente vai voltar a fazer essas aulas aí em breve, para o pessoal que não acompanhou poder acompanhar. Mas quanto maior é esse valor, o ERO, pior é a insuficiência mitral.
E aqui eu trago uma questão que, se tem alguém aí que é da velha guarda, vai lembrar bem disso, ou que acabou lendo aí em artigos mais antigos. Antes nós tínhamos uma diferenciação de classificação de gravidade, se a etiologia era primária ou secundária. Antigamente era valores de ERO, ou orifício efetivo de refluxo, como eu disse, acima de 0,2 para funcional já era considerado importante. E para primária era acima de 0,4, então você teria que ter um refluxo mais importante para você classificá-lo como importante em si no paciente com etiologia primária. Mas isso caiu por terra. Hoje nós temos 0,4 como corte. Então, valores acima de 0,4, independente da etiologia, são classificados com refluxo importante, de grau importante. E aí ele vai para COD. A COD é de acordo com os sintomas. C é assintomático e D é sintomático. Mas voltando à questão do ERO, eu sempre gosto de falar isso com os residentes, o motivo pelo qual o ERO era 0,2. Na verdade, criaram uma explicação ecocardiográfica para justificar o que acharam no passado. É mais ou menos o que o COAPT está fazendo agora. Cria-se uma explicação ecocardiográfica para tentar entender a diferença de resultados. Na década de 90, foram alguns pacientes que tinham insuficiência mitral de etiologia isquêmica, tinham sido submetidos a cateterismo por eventos agudos, eles eram avaliados com um grau de regurgitação mitral. E viram que aqueles pacientes, na fase aguda, se tivesse um ERO acima de 0,2, eles tinham uma curva de mortalidade bem pior do que os outros pacientes. E a partir desse achado de mortalidade, de impacto prognóstico, eles, naquela época, levantaram a situação. ERO acima de 0,2, para etiologia funcional isquêmica, é igual a importante, deveria ser acompanhado diferente. Mas o achado, na verdade, é porque aumentava a mortalidade. E o que nós entendemos depois é que a área isquêmica ou a área cometida no infarto era maior, só por isso. O que hoje nós entendemos? Que um paciente que tem uma etiologia funcional, vamos imaginar o exemplo básico, a dilatação do ventrículo esquerdo. Então você tem a tração das cordas tendíneas. Ao fazer isso, você gera uma falha de coaptação em forma de fenda e não em orifício redondo como seria uma etiologia primária. Esse orifício em forma de fenda, ele gera uma calota distorcida. A calota que é gerada de fluxo, que é o que a gente usa para fazer o cálculo, ela não é hemisférica, como é na etiologia primária, mas ela parece uma bola de futebol americano. Ela é elíptica também, de forma tridimensional. Sendo elíptica, o raio que a gente mede, ele é achatado. Se ele é um raio achatado, eu vou encontrar pacientes com grande refluxo, porém vou encontrar valores de ERO muito baixo, de forma falsa. Se eu calculasse igual a ressonância faz de volume regurgitante, nós iríamos encontrar uma desproporção. Você ia encontrar um ERO pequeno e um volume regurgitante muito alto. E aí a explicação foi dada pela conformação da calota. Hoje nós entendemos assim, que a conformação da calota na etiologia funcional ela é menor. Então, realmente, um ERO de 0,3 para funcional talvez já seja um grande refluxo. Mas o que veio a entender? Não muda a mortalidade. A mortalidade, o corte de mortalidade está em 0,4, tanto para funcional quanto para a etiologia primária, exceto no evento agudo de um síndrome coronariana aguda. Ali naquele cenário, 0,2 seria o corte, é uma exceção. Tanto é que isso nem consta mais em guidelines, é uma exceção específica. Você imaginar um paciente crônico, como se você olhar a diretriz, está escrito assim, insuficiência mitral crônica. Nesse cenário, 0,4 é o corte. Acima de 0,4, lesão importante. Abaixo de 0,4, moderada. Abaixo de 0,2, discreta. Então, resolvida essa celeuma do ERO, que a gente sempre fala, aí eu te pergunto, Manuel, você acabou de definir o paciente como estágio D, por exemplo. Ele é uma etiologia funcional e é sintomático, tem lesão importante. Quando que você vai indicar intervenção nesse paciente? Etiologia funcional. Você diz que a maioria é clínico, mas quando você pensa em intervenção? Então, assim, os guidelines, eles também são... na realidade, assim, não existe ainda um consenso específico, para falar a verdade, de funcional, porque a gente ainda está aprendendo, né? A gente ainda está aprendendo com a funcional. Mas, assim, de uma maneira geral, o tratamento é clínico. Aí eu falei de uma exceção, e isso você já citou, né? O paciente que tem doença coronária e, eventualmente, ele vai evoluir com disfunção miocárdica, vai fazer essa dilatação e
Antigamente se achava que quando você corrigia a isquemia, a insuficiência mitral ela melhorava. Então, durante muito tempo, a gente não tratou a insuficiência mitral moderada, né, que eventualmente vai dar um ERO aí de 0,2 para a gente atualmente. Né? Achava-se que, não ia, que ela ia melhorar. Na hora que você voltasse a irrigar o coração, esse déficit de contratilidade iria recuperar e essa insuficiência mitral ela iria regredir, né? Só lê do engano, né? Ao longo do tempo a gente percebeu que a insuficiência mitral muitas vezes não regredia e aí a gente abriu o peito do paciente, fez uma revascularização e deixou uma insuficiência mitral de presente quando a gente poderia ter corrigido. Então, nesse intuito dessa insuficiência mitral funcional no paciente isquêmico, de uma maneira geral, se ele tiver uma fração de ejeção acima de 35 e toda vez que ele for para a cirurgia de revascularização, automaticamente a gente tem que corrigir essa insuficiência mitral. E isso é classe 1 por todas as diretrizes, seja americana, seja europeia, seja a nossa brasileira. Então, esse é um caso onde a gente sempre vai abordar a funcional, não isoladamente, mas associado à cirurgia de revascularização. Nas outras situações, se o paciente ele não tem indicação de cirurgia de revascularização, ele já tem uma miocardiopatia, seja chagásica, seja isquêmica, mas que não tem mais indicação de revascularização porque não tem o que revascularizar, seja outra miocardiopatia de etiologia idiopática, enfim. Para esses pacientes especificamente, o tratamento é clínico. Aí, salve quando você já está com um tratamento clínico otimizado, que é o quê? Tratar a insuficiência cardíaca. IECA, beta-bloqueador, espironolactona. Agora a gente tem as medicações mais novas, né? Inibidor de SGLT2, enfim. Né, Entresto, paciente que tem bloqueio, enfim, Resync, o que for. Se ele já tiver com terapia otimizada e mantiver sintomático, e esse sintoma você achar que é por causa do refluxo, né, da congestão atrial, enfim, esse paciente teria indicação de abordar. Mas o que é que a gente tem na diretriz? A 2B. Então, assim, 2B... a grande maioria das pessoas fala que não vai melhorar. Então, assim, a gente não tem ainda muita certeza. E isso, à luz dos novos trabalhos, né, que começaram desde o Everest, que a gente vai citar mais para frente, COAT, Mitrefat, assim, a gente ainda não teve uma modificação da diretriz. Então, até prove o contrário, né, os pacientes com insuficiência mitral funcional que não melhoram com a terapia medicamentosa otimizada, a gente pode levar esse paciente para a cirurgia e tentar, tá certo? E tentar fazer uma correção. E uma vez que a gente for fazer a correção cirúrgica, caso a gente não tenha a disponibilidade de um device percutâneo, o indicado é você fazer a troca valvar, porque o problema não é na válvula em si, na realidade. O problema está no miocárdio. Então, o racional de você realizar esse procedimento cirúrgico e colocar uma prótese ou um anel é justamente para você dar suporte ao miocárdio. Porque uma vez que você o fizer, às vezes, com o pericárdio bovino, esse coração que está dilatado, que está fraco e que está discinético, ou às vezes até acinético em alguma topografia, vai esgastar e o refluxo vai voltar. Isso já foi comprovado nos trabalhos. Então, uma vez que a gente for abordar esse paciente, caso não tenha mais o que fazer do ponto de vista de tratamento clínico, e apesar da indicação ser 2B, você decidir operar esse paciente com o intuito de melhorar os sintomas, né, você vai indicar uma prótese para esse paciente. Diferente do paciente da insuficiência mitral primária, onde é preferível, sempre quando possível, você fazer uma plastia e salvar o aparato valvar e subvalvar, porque a gente sabe que o coração é uma fita. Então, toda vez que você coloca um dispositivo ali, uma prótese rígida, aquilo vai atrapalhar na contratilidade. A gente sabe que em algum momento esse paciente, inclusive, pode evoluir com a miocardiopatia valvar pós-implante de prótese. Mas já não é o caso desse paciente funcional, porque o problema no miocárdio já existe. Agora a gente está tentando ajudar a corrigir o refluxo
e fazer um aparato ali para a gente colocar e suturar esse miocárdio e ajudar nessa contenção, nesse refluxo. Aí a prótese se encaixaria nesse processo. Perfeito, respondeu completo o nosso amigo Marcos Bedin, que havia feito exatamente essa pergunta quando você começou a falar de intervenção. Mas, Manuel, veja bem, você já me falou aí de intervenção, você vai operar esse paciente de forma convencional, né, por esternotomia, abre e resolve para ver o que você vai fazer. Hoje em dia muito se fala do procedimento percutâneo, das intervenções percutâneas na válvula mitral. E aí, você citou o Everest, né, os trabalhos Everest 1 e 2 e tudo mais, e eles usaram o MitraClip. E aí eu queria que você explicasse para o pessoal exatamente como funciona o MitraClip, aonde ele foi idealizado e como ele funciona. Aí, se você quiser falar rapidamente do Everest 2, depois a gente pega para os trabalhos mais recentes. Perfeito. É assim, o racional do MitraClip, na realidade, eu acho que quem conhece também, quem é cardiologista, já deve ter ouvido falar numa cirurgia chamada cirurgia de Alfieri, né? Então, a cirurgia de Alfieri nada mais é quando você tem essa dilatação do anel valvar, você faz uma sutura, né? Quando é a cirurgia de peito aberto, você vai fazer uma sutura em volta do anel e você faz um 8 no aparato valvar, onde o cruzamento do 8 vai ser com os dois folhetos, onde você vai coaptar edge to edge os dois folhetos, só que com pontos cirúrgicos. Então, esse é o racional da cirurgia de Alfieri. E aí, um cara muito esperto e muito inteligente pensou, não, por que eu não posso inventar um clipe, né, para fazer o que a cirurgia de Alfieri faz? E o MitraClip é justamente isso. Você vai fazer uma punção, né, venosa, vai chegar no teto do ácido, fazer essa punção transeptal. Com esse dispositivo, você vai transpassar a válvula. E aí, com o clipe nesse sentido, aqui você tem os dois folhetos, no momento que eles coaptarem edge to edge, você retrai esse clipe e ele vai fechar, logicamente guiado por um ecocardiograma transesofágico. E aí, no momento que você faz essa clipagem do folheto anterior, da cúspide anterior e posterior da válvula mitral, você vai ficar com dois orifícios, mas logicamente você vai reduzir o refluxo, né? Você vai dividir esse refluxo. E é o racional que a cirurgia de Alfieri faz também, né? Então, assim, o MitraClip nesse sentido, para realizar esse procedimento. E como falou, nada mais importante que a gente tentar citar como surgiu, né? Então, o Everest foi o trabalho, né, que primeiro testou a factibilidade do MitraClip em 2011. Né? Então, eles pegaram pacientes, só que a amostra desses pacientes eram com insuficiência mitral primária, 73%. Então, apenas 27% era funcional. Mas, mesmo assim, pegaram esses pacientes com insuficiência mitral primária, né, com fração de ejeção ainda boa, a fração de ejeção era de 60%, né, para avaliar a factibilidade do procedimento. E viram realmente que esses pacientes saíram bem no segmento, com refluxo menor do que uma graduação duas cruzes, né? Mas a cirurgia, sem sombra de dúvida, ainda era o padrão ouro na época, né? Mostrando que ela foi melhor no desfecho primário, que era morte, necessidade de nova abordagem, porém, viram que o procedimento no Everest era seguro, logicamente, e ele foi melhor do que a cirurgia quando a gente vê a necessidade de transfusão sanguínea, algumas complicações, enfim. E aí foi onde abriu as portas para os novos trabalhos, Thiago. Mas, assim, o MitraClip, sem sombra de dúvida, hoje é um procedimento que é factível, que é seguro e que já existe um nicho de pacientes que a gente consegue abordar com esse novo device, né? Então, são 2011, aí já 9 anos de experiência, né? Então, já existe, logicamente, uma gama de pacientes que podem se beneficiar desse device. Atualmente, os grandes trabalhos de MitraClip, eles ficam nos pacientes de etiologia funcional. O FDA realmente autorizou o uso do MitraClip inicialmente para etiologia primária,
onde o prolapso, né, era a grande vedete da história, você tinha um prolapso anatomicamente fácil de corrigir, você ia lá, clipava aquele ponto do prolapso e resolvia o refluxo do paciente. Mas atualmente o que nós temos é o desenvolvimento até de novos devices. Já existe o MitraClip na segunda versão, que tem hastes mais longas, exatamente para abordar pacientes de etiologia funcional. Já que postagem recente agora no The Valve Club, a gente discutiu do alargamento do folheto da válvula mitral secundário a uma insuficiência mitral funcional. Então, assim, tenta se adaptar, o folheto aumenta para tentar diminuir o refluxo. Você precisava de dispositivos que tinham uma haste maior para poder ancorar melhor. Diante disso, esses dispositivos foram utilizados exatamente em dois trabalhos muito importantes e muito comentados, que é o COAPT Trial e o MITRE-FR. E coincidentemente, ou curiosamente, o resultado desses dois trabalhos foram antagônicos. O COAPT mostrou que se você trata pacientes com insuficiência mitral funcional utilizando o MitraClip, você tem impacto na sobrevida ao longo de 1 e 2 anos. Já os pacientes do trabalho francês, que a princípio era muito similar, mostrou que tratar com o MitraClip não trazia melhora de sobrevida, não trazia melhora de reinternação ao longo de 1 e 2 anos. Quando a gente foi para o Congresso Europeu, eles divulgaram exatamente o acompanhamento de 2 anos. Então a gente já sabia o acompanhamento de 1 ano e o de 2 anos mostrou-se da mesma forma, não mudou a evolução nesse cenário. E muita gente sempre se perguntou isso era questão de mesa de discussão científica para todo lado. Por que cargas d'água, se os pacientes tinham insuficiência mitral funcional, um trabalho mostrou que tem impacto prognóstico positivo e outro trabalho mostrou que não tem impacto prognóstico? E a explicação que veio depois, igual foi a história do Aero na insuficiência mitral funcional isquêmica, a gente começou a pesquisar para entender, foi a seleção do paciente. O tipo de paciente que foi selecionado para o COAPT não era igual ao tipo de paciente que foi selecionado para o MITRE-FR. E a diferença está na gravidade da doença. Pacientes não tão com a miocardiopatia dilatada não tão avançada eram os pacientes que compunham o grupo do COAPT. Já o do MITRE-FR, não. Era qualquer tipo de insuficiência mitral. E naquele grupo existiam pacientes com miocardiopatia dilatada mais avançada. Eram ventrículos maiores. Então você tinha de um lado pacientes com refluxo importante, mas com ventrículos não tão dilatados. Esse era o paciente do COAPT. E do outro lado, os pacientes com ventrículo muito dilatado e refluxo importante. Esse era o paciente do MITRE-FR, ok? E aí viu-se, essa seria a primeira explicação. Então, provavelmente o paciente do MITRE-FR era um paciente com uma etiologia mais avançada, então ele tinha já uma sobrevida prejudicada, embora os dois morressem bastante. Só que analisou-se o volume da regurgitação diante daquele ventrículo esquerdo dilatado. E aí surgiu uma nova teoria, que é a insuficiência mitral desproporcional, que foi até o que o pessoal pediu ao longo da semana que a gente abordasse. De forma bem simples, o que é isso? Imagina que você tem um ventrículo pequeno, então um volume de regurgitação, vamos aqui chutar um valor de 50 ml, ele é um volume regurgitante que é grande demais para esse ventrículo pequeno. Às vezes, no ventrículo dilatado, quando ele reflui só 50 ml, para ele aquilo ali não é importante. Então é proporcional ao cenário dele. Pacientes que têm refluxo desproporcional, ou seja, um ventrículo pequeno para muito refluxo, se você corrige o refluxo, você melhora a sobrevida desse paciente. O contrário não acontece. Se você tem um ventrículo muito grande e reflui 50 ml, e isso para aquele ventrículo não tem tanto impacto, corrigir o refluxo não tem impacto prognóstico. Em outras palavras, aquele paciente do COAPT, ele tem mais refluxo proporcional a se tratar do que o paciente do MITRE-FR. Então, se você vai intervir no refluxo no COAPT, você vai ter um impacto maior na pré-carga desse paciente. Se você vai intervir no paciente do MITRE-FR, o impacto já não é tão grande. Então, provavelmente, seja essa a explicação dos dois pacientes. E aí surgiu a nova proposta de classificação, que mexe novamente com os valores de ERO. Você tem um cenário onde 0,4 é o corte. Mas, se o paciente tem um ventrículo pequeno, talvez 0,3 já aponte para a gente um paciente que é grave. Aquele refluxo é desproporcional para o tamanho desse ventrículo. E a gente deveria intervir. Se isso vai virar guideline, só os próximos anos aí vai mostrar para a gente. Talvez ano que vem tenha a publicação de guideline americano, ou pelo menos atualização.
Espero que eles mudem um pouco essa classificação e talvez tragam esse debate. Por enquanto, o que a gente tem é uma série de publicações em grandes revistas, JACC, Eurointervention. Então, realmente, são publicações robustas que mostram que existe uma estratificação mais adequada do paciente com insuficiência mitral funcional. E aí surge o conceito da insuficiência mitral desproporcional. E o desproporcional é quem você tem que tratar, porque tratar o desproporcional melhora a sobrevida. Tratar o proporcional não melhora a sobrevida. É um paciente já mais avançado. Esse é o paciente que você vai guardar para ele só tratamento clínico otimizado. Outra explicação é que o COAPT tem um tratamento clínico otimizado completamente rigoroso, o que você não vê no MAITRE-FA. E aí eu aproveito para jogar a bola para o Manuel de novo. O que seria um tratamento clínico rigoroso nesse cenário, para você diferenciar os dois lados? Vamos lá. Aqui eu pediria a ajuda da nossa queridíssima doutora Edileide, no nosso ambulatório de hipervolemia, miocardiopatia, no nosso ambulatório de insuficiência cardíaca. Então, o pessoal consegue fazer milagre com aqueles pacientes. Então, assim, cara, tratamento de insuficiência cardíaca é o que a gente já vem estudando há muito tempo. Recentemente, né, teve a publicação, a atualização da diretriz do tratamento de C, né, onde você quase sempre agora tem indicação de já começar com terapia tríplice pelos mecanismos de C que a gente já conhece, né, para você bloquear a aldosterona, beta-bloquear para reduzir a descarga adrenérgica, né, você usar IECA ou BRA, enfim, então você já começar com essa terapia ótima e assim, os novos estudos também, agora depois do advento do estudo Paradigm, né, onde a gente tem agora o benefício aí do Entresto, né, dos estudos também do EMPA-REG, heart failure, que a gente tem agora os inibidores de SGLT2. Então, assim, a gente tem uma gama de medicações para utilizar. E hoje a gente vê os nossos pacientes evoluindo muito bem, inclusive com uma fração de ejeção às vezes baixa, às vezes tem paciente com fração de ejeção 30, com regurgitação, mas bem compensados. Então, assim, hoje o tratamento clínico é isso, é você dar o remédio, o paciente fazer restrição volêmica, fazer reabilitação cardiopulmonar. Então, assim, tudo isso acontecia no escopo dos pacientes do COAPT. Então, os pacientes, eles tinham uma gama de assistência que era incrível. É que nem você falar de doença coronária há 50 anos atrás, onde a gente dava de copidina, tá entendendo, para os pacientes. E hoje você tem inibidor de PCSK9, você tem Rosuva, você tem Ramiprio, você tem as melhores medicações que mudam. Tem AS, tem cortilogrel, tem ticagrelol, enfim. Você tem uma gama de medicações, você vê que o paciente, inclusive, nos estudos de insuficiência cardíaca, e o isquímia não deixa a gente mentir, que o paciente evolui muito bem no tratamento clínico. O tratamento clínico era diferente. Então, tratamento clínico, né, dizer, só tem tratamento clínico. Não, tratamento clínico é muito importante e faz parte do processo. Não adianta eu operar um paciente e se o paciente também não tiver ou não mantiver um tratamento clínico otimizado. Então, assim, o tratamento clínico é extremamente importante e é de responsabilidade de todo e qualquer cardiologista. Então, assim, você dar remédio, fazer restrição hídrica, pedir para esse paciente fazer atividade física, fazer reabilitação, fazer a parte de musculação do tórax, tudo isso está em guideline, tá entendendo? Então, tudo isso melhorou e modificou a sobrevida. Então, assim, eu acredito bastante, eu sou cardiologista clínico, né? Então, não faço exame, não sou intervencionista, e às vezes tem paciente que eu digo, não, esse paciente não tem status cirúrgico, e eu fico tranquilo. Eu fico tranquilo em dar remédio para esse paciente, porque o remédio que a gente tem hoje, ele é muito melhor que o remédio que a gente tinha há 50 anos atrás. Então, os estudos que foram feitos em 2011, 9 anos depois, a gente tem 9 anos de evolução de classes de medicação que tem muito a oferecer para esse paciente. Então, hoje, o leque de possibilidades são enormes. Então, assim, eu não fico preocupado, às vezes, se o paciente, não tem mais como se a cirurgia fosse a bala de prata, como se o NNT da cirurgia fosse 1:1. Operei cirurgia, curou. Não, gente, cirurgia também não é assim, tá certo?
Um exemplo clássico que a gente tem de um NN espetacular do estudo Rayleigh, que é o da espironolactona, um NNT de 9. Ela tem muita cirurgia que não vai entregar um NNT de 9. Tá entendendo? Você operar, às vezes o paciente vai complicar, você colocar uma prótese, vai ter endocardite, às vezes vai fazer leak paravalvar, enfim, às vezes você imaginar assim, era melhor não fazer nada, era melhor dar remédio. Então, remédio é muito bom, é muito importante, tá certo? Você tratar e tratar clinicamente é importante, mas tratar e tratar direito. É alimentação, é atividade física, é reabilitação cardiopulmonar, é dar o que tiver disponível de melhor terapia medicamentosa, eventualmente, se você tiver, por exemplo, uma insuficiência cardíaca com bloqueio de ramo esquerdo, que tem indicação de ressincronizar, vamos ressincronizar esse paciente. E só aí, se nada disso der certo, o paciente continuar muito sintomático, aí eu avalio aquele 2D lá e colocar o paciente, seja na mesa cirúrgica, ou se eu tiver disponível, que não é realidade do SUS ainda, você conseguir fazer uma terapia percutânea para esse paciente, né? Quando cada caso foi indicado, seja redução do anel, seja um mitroclip, por exemplo. Perfeito, é exatamente isso aí que eu quero falar agora. Você citou de device, possibilidade de device. Vamos imaginar que você está lá no DF Star, tem tudo liberado, o convênio não vai te dar dor de cabeça. E aí você está diante de um paciente com ciência mitral. Imagina, ciência mitral funcional, você já fez de tudo para esse paciente, ok? Você já vasodilatou ele, você já beta-bloqueou, você já avaliou ressincronização, está com a medicação perfeita e ele mesmo assim é sintomático. Ele é classe funcional 3, ele vai procurar o Dr. Manuel, referência em valvopatias, e ele faz a seguinte pergunta: doutor, eu gostaria de ser tratado, mas não gostaria de abrir o meu peito. Quais são as possibilidades que existem para esse paciente? Ok, o mitraclip nós já falamos. Existe algo a mais no mercado? Sim, sim. E por falar nisso, a gente tem um caso que a gente está aguardando aí para fazer um mitraclip, justamente. Uma senhorinha com insuficiência mitral funcional, 85 anos, mas está bastante sintomática, né? E a gente indicou realmente um mitraclip para ela, né? Mas a gente tem, além do mitraclip, logicamente, né, que você vai, para o pessoal entender, existem dois tratamentos principais, né? Ou você vai fazer o edge-to-edge, né? Que você vai colocar o mitraclip e vai juntar as duas cúspides e fazer o racional da cirurgia de Alfieri, só que via percutânea, né? Como a gente já comentou. E existe a possibilidade de você fazer também uma anuloplastia, que a gente faz do ponto de vista do peito aberto também com um anel de Carpentier, né? Então, o racional de você colocar um anel de Carpentier e suturar, preservando as válvulas, aparato subvalvar, e existe também um procedimento, e esse procedimento é a anuloplastia percutânea, que a gente tem um device chamado CardioBand, né, da Edwards, né? E esse device, também você vai fazer uma punção venosa, fazer a punção transeptal. E esse device, ele vai fazendo pequenos furos na válvula e colocando como se fosse um anel em volta e vai parafusando. E aí depois, com um fio, ele vai ajustando e puxando. E esse anel, ele está assim, e esse fio vai puxando e vai tentando fazer a coaptação melhor da cúspide anterior e da posterior, guiada também, né, a ajuda do ecocardiografista, que é essencial nesse paciente. Então, você vai fazer essa redução e essa redução do anel para reduzir o refluxo, né, com o CardioBand. Então, atualmente, eu acho que são as duas técnicas, né, principais, né. Recentemente, quando eu estava no DAND, né, tinha um protocolo que está aí em desenvolvimento, né, que é o Millipede, que era como se fosse também um anel que ficava no átrio, ia parafusando e ele fazia essa redução. Então, ainda está sendo aprimorado esse device, mas com certeza também é um device aí que é promissor. Então, assim, insuficiência mitral funcional ainda tem muita coisa aí pela frente para a gente estar estudando essas novas classificações. E o Thiago, ele citou
né, o Coapt Mitrefar, e eu tive o prazer de escrever o capítulo, de ajudar a escrever, né, juntamente com o Dr. Auristela e outros nomes, Dr. Tasso, né, eu fui um dos coautores do capítulo que é de referência insuficiência mitral, mitral, né? do tratado de cardiologia da SOCESP, né? E a gente fala justamente essa parte específica do Coapt do Mitrefar, fui eu que escrevi, né? E falei, citei as diferenças e citei, né, logicamente, um trabalho que está ainda em desenvolvimento, né, que é o Reshape Heart Failure, né? Que como teve essa diferença, né, do Mitrefar e do Coapt, está vindo aí o Reshape, a gente está esperando, né, a publicação do Reshape para ver se ele vai realmente corroborar, o tira-teima, né, vai corroborar com o Coapt. Eu acredito que sim, para ver justamente, eu concluí o capítulo justamente com isso, com o Reshape e o Mitrefar, né, para a insuficiência mitral funcional ainda é 2B, tem bastante gente usando, os trabalhos, né, saiu recentemente no Eurointervention de 2019, a publicação do CardioBand, também dizendo que é factível. A gente já tem várias publicações do MitraClip também dizendo que é factível, que é seguro, que é bom, né, e que reduz, mas a gente ainda não mudou diretriz. Então, como o Thiago comentou, ainda é 2B. Então, a gente está esperando aí essas revisões e talvez a saída, né, dessas classificações, do Reshape, para a gente corroborar e colocar porque uma vez que você coloca numa diretriz que um device, ele é 2A, ele é 1, enfim, ele muda prognóstico, ele melhora sintoma, ele melhora morbidade, aí fica mais fácil do intervencionista, do cardiologista, da gente indicar e esse device, em algum momento, ele se tornar também factível para a população, né? Que eu acho que isso é importante. Isso é importante, porque não adianta a gente ter um dispositivo que ele só seja possível colocar, né, no DF-Star, no Sírio, não, acho que um dispositivo desse, ele tem que ajudar, e às vezes a gente vê que muitos pacientes, né, mais humildes do SUS, que é onde eu trabalho, onde você trabalha, e muitos dos colegas que estão nos assistindo trabalham, é o desejo de você poder ajudar essas pessoas que às vezes não têm status cirúrgico, são pacientes que têm fragilidade, são idosos, enfim, já tem tórax hostil, enfim, tem uma aorta em porcelana, e que às vezes não teriam uma condição e às vezes vão estar submetidos à doença, e a gente tem um dispositivo que a gente possa ajudar e dar qualidade de vida e melhorar mortalidade, morbidade que seja para esses pacientes. Sim. Eu acho que é isso, mas a gente precisa da diretriz para corroborar essa nossa ideia que a gente já acredita. Eu, pelo menos, acredito que você também acredita. Você tanto de acredita, né? Acho que uma crença difusa. Eu acho que se nós não acreditássemos, né, nós não estaríamos fazendo o The Valve Club, fazendo lives, né, para tentar divulgar esse conhecimento e falar de um assunto também. Apesar da insuficiência mitral eu ter capítulo não ser o meu predileto, a minha queridinha é a estenose aórtica. Seu conflito de interesse. Né, mas doença valvar, acho que não tem assunto ruim para nós falarmos. E eu, especificamente, eu acho que adoro falar de tudo um pouco. Eu acho que é bastante interessante, eu acho que sempre agrega. A Bruna mandou uma perguntinha aqui para a gente, Bruna Gomes, se existe algum estudo publicado até o momento de melhora de desfecho, e ela chama de desfecho, hospitalização e mortalidade com o CardioBand. Não tem não, Bruna. Por quê? Porque nunca foi desenhado um trabalho utilizando o CardioBand para isso. Você poderia até pensar em fazer, eu acho que é válido, existem alguns nichos de paciente que o CardioBand vai ter um benefício maior do que o MitraClip, por exemplo, um paciente que tem insuficiência mitral de origem da fibrilação atrial. Talvez o CardioBand tenha um impacto muito maior pensando em fisiopatologia. Mas até hoje não tem nenhum trabalho feito para desfecho de pacientes usando o CardioBand para insuficiência mitral. Nós temos basicamente trabalhos observacionais. Indicou-se o tratamento e viu-se se o paciente evoluiu bem ou mal. Trabalho observacional, como você deve saber, ele não pode falar de prognóstico dessa forma, ele apenas levanta a possibilidade. Então, deveríamos ter um trabalho desenvolvido para isso, onde você vai fazer um randomizado, duplo cego, com boa seleção, utilizando o CardioBand. Até hoje não temos,
o que nós temos é com o MitraClip, tá? O CardioBand, como eu falei, o estudo de factibilidade, né, como todo device antes de ser utilizado, tem que ter um estudo de factibilidade. Foi publicado agora em 2019, né, no Eurointervention. Então, assim, uma vez que você produz algo que é factível, que não você vai tirar o princípio da não maleficência, né? Então, você não vai botar um device que você vai fazer ou vai causar mal ao seu paciente. Logicamente, agora a gente pode desenhar novos trabalhos, né, para fazer, logicamente, estudos comparando desfecho, melhora, enfim. É isso que o Thiago já havia comentado. Atualmente tem desenvolvimento de algumas próteses de implante percutâneo para a posição mitral. Ainda está bem experimental, mas você tem o Tendyne, você tem alguma série de outros dispositivos. Pode ser que daqui a 2, 3 anos a gente tenha que refazer essa live mudando toda a conversa, explicando novos dispositivos. Mas aí só o tempo que vai passar isso para a gente. Não foi à toa que eu chamei o Manuel. O Manuel, como vocês viram, publicou esse livro aí que é referência nacional até para a prova de título de cardiologista. Então, realmente, por mais que ele goste muito de válvula aórtica, ele tem que dar o braço a torcer, que ele também domina bastante a válvula mitral. O pessoal está elogiando aí o excelente trabalho da Valve Club. E já que o Manuel disse que gosta tanto de válvula aórtica, para o pessoal que não estava no início, a gente vai falar agora. A partir de semana que vem, a gente vai ter as inscrições do SP Valve. Vai ser o primeiro simpósio virtual em valvopatia que a gente vai fazer. Vai acontecer dia 27 de junho, de manhã. A inscrição vai ser gratuita, então não tem desculpa para vocês não se inscreverem. E vai ter gente de expertise assim, muito acima da média. A gente não só pegou São Paulo, a gente pegou vários profissionais de outros cantos do Brasil. Então tem gente de Ribeirão, tem gente lá de Curitiba, tem gente de todo o canto do Brasil. Vocês já fiquem olhando aí essa semana que a gente vai começar a divulgar o evento e já vai abrir as inscrições para vocês. Nós vamos ter um número limitado de inscrições a princípio, porque não é toda a plataforma que consegue comportar todo mundo, mas então corram para poder se inscrever nessa fase. Vai ser anunciada tanto no Instagram como no nosso site, devolveclub.com.br. Então, só de acompanhar o Instagram, você já vai ver e de lá você vai poder fazer a sua inscrição. Em todas as nossas plataformas, Twitter, Instagram, Facebook, a gente vai estar anunciando. Mas se você ficar atento, você vai conseguir se inscrever logo no início e garantir a vaga. Como eu falei aqui há um tempo atrás, além de eu estar lá, o Manuel está lá, a Bruna, que acabou de mandar um joinha, também vai estar lá. Nós vamos ter pessoas como Rodrigo Barreto, Dr. Alexandre Abizaide, Dr. Renato Arnone, já confirmou, Dr. Dorival, doutora Mina Romano, doutora Miriam Pardi. Então, assim, é realmente um grupo de profissionais. Doutor Eduardo, que ontem estava na live do Cardiopaper, vai estar com a gente também nesse evento. Doutor Eduardo Mendel, lá também de Curitiba. Então, todo mundo que a gente conseguiu chamar aceitou de ótimo grado, porque tem gostado de discutir valvopatia. Eu acho que a gente vai conseguir fazer um trabalho bem legal com a válvula, que é o xodó do Manuel, que ele é suspeito para falar. É ou não é, Manuel? É isso aí. Então, pessoal, quem tiver de plantão, quem tiver alguma atividade no sabadão de manhã, passa o plantão, reserva esse sábado, que eu acho que vai ser um sábado bem produtivo, com grandes nomes da cardiologia, nomes nacionais, mas nacionais que têm repercussão internacional. Então, assim, a gente tem caras que são muito feras e que ensinaram a cardiologia para muita gente que está aí distribuída no Brasil. Seja cardiologia, seja ecocardiografia, seja intervenção. Então, assim, eu acho que vai ser um evento aí, poxa, 0800, né? Então, a gente não vai ter 1 milhão aí que nem o Gustavo Lima, mas a gente vai ter bastante gente, bastante cardiologista, tá certo? Observando aí, aprendendo e valorizando, né, a cardiologia não só do Dante, mas a cardiologia aí do Brasil. E com certeza muita gente que aprendeu agora hoje está ensinando nos 4 cantos do país. Então, parafraseando Marília Mendonça, vamos fazer os SP Valve 4 cantos, né? Então a gente vai levar a doença valvar para os 4 cantos do Brasil. Exatamente. Eu acho que vai ser bem bacana. Verdade. Queria agradecer mais uma vez o Manuel aí, que arrumou um tempinho para falar com a gente. Falar para vocês, então, ficarem atentos que essa semana que vai começar aí, vamos abrir as inscrições, então se inscrevam rápido. E nós vamos ter aí alguns eventos aí ao longo dessas semanas, exatamente pensando no SP Valve.
Então, muito provavelmente, vai ser um spoiler que eu vou falar para o Manuel aqui também, ele vai voltar para a gente aí numa próxima quinta-feira, que não é muito distante, e a gente vai falar também de valvopatia aórtica e direcionada para o nosso evento. Então, muito obrigado, Manuel. Queria agradecer o pessoal que acompanhou a gente aí. A gente bateu em vários momentos 90 pessoas assistindo online. Então, mais uma vez, você superou a sua meta, que era 80 na última live, agora foi para 90. Sim, a gente vai deixar a live salva, Luiz. Pode ficar tranquilo. E o pessoal está mandando parabéns aí para você. Para nós. É isso aí, Thiago. Obrigado. É sempre um prazer estar compartilhando essa tela aqui do DeValve Club com você. Eu acho que é sempre um orgulho imenso a gente tá ensinando e tá distribuindo um pouco de conhecimento, e a gente está sempre aprendendo, logicamente. Todo dia sai coisa nova, sai publicação. Hoje a gente fez um pouquinho diferente, a gente publicou lá no DeValve Club, né, sobre doença valvar aórtica e genética, né? Sim. Então, genética sempre foi algo que me palpitou, então a gente conseguiu lá, com a ajuda de alguns colegas aí, hematologistas, enfim, oncologistas, para dar um auxílio aí para a gente entender um pouquinho e ver que doença valvar aórtica está relacionada também, tem vários cunhos aí que precisam ainda ser mais estudados. E nós, do DeValve Club, estamos, como sempre, vigilantes para trazer para vocês sempre o que há de mais novo aí dentro da doença valvar. Então, acho que foi uma noite bem produtiva, acho que é isso, estamos finalizando aí com 1 hora de live. Muito bom. Então, cumprindo o cronograma que a gente se propôs a fazer, eu acho que é isso, foi bem bacana. Agradeço aí, uma boa noite. Boa noite, bom final de semana estendido aqui em São Paulo, e para todo mundo aí que está fora de São Paulo, foi um prazer. Até a próxima, amigos.